Oi, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou aceitar o pessoal aqui para começarmos. Olá. Neymar Júnior é daqui dessa sala? Bem, pessoal, vamos começar hoje o estudo sobre o naturalismo, também revisando o que nós já estudamos. Chegamos, então, ao naturalismo, que é uma das últimas correntes literárias do século XIX. Só um minutinho. Bem, então vamos estudar hoje o naturalismo como uma das vertentes literárias do final do século XIX. Temos aqui uma pintura feita dentro do naturalismo, que aconteceu nos anos 80 do século XIX, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Essa pintura nos mostra alguns detalhes do naturalismo. Primeiramente, enquanto o realismo procurava os defeitos das classes ricas, da burguesia, o naturalismo tem interesse pelos defeitos, entre aspas, das classes pobres. Então, o naturalismo é uma vertente do realismo. Enquanto o realismo quer ver como a classe que deveria dar o exemplo para a sociedade está repleta de traições, adultérios, prostituição, o naturalismo quer ver como as classes mais baixas também estão cheias de defeitos. Aqui nós temos, então, a imagem de pessoas de classe menos favorecida. Naquela época, eles diziam classes superiores e classes inferiores. Então, aqui nós temos pessoas de classes ditas inferiores, num lugar simples, e é interessante observar as feições das pessoas. As pessoas têm feições grotescas, feias, os narizes muito grandes, os olhos esbugalhados. Isso no contexto europeu. As pessoas parecem animais. E é exatamente isso que acontece no naturalismo. O ser humano, principalmente os menos favorecidos, são vistos como sendo pessoas movidas pelos instintos irracionais e, por isso mesmo, tendo características animalescas. Então, esse quadro trata de algumas características típicas do naturalismo. Naturalismo vem de natureza e parte da ideia de que nós somos dominados pela natureza. Daí essa referência aos animais, porque eles estariam mais próximos da natureza.
Então, quais são as características do naturalismo? Assume as características do realismo e acrescenta outras. Então, se o realismo tem como característica a crítica social, o naturalismo também faz a crítica social, porém de forma mais dura. O humano é comparado ao animal. O comportamento também é influenciado pelos instintos. Então, nós somos dominados por instintos, instintos muitas vezes animalescos. É claro que, para o naturalismo, as classes chamadas inferiores é que são dominadas pelos instintos, devido a algumas razões que veremos daqui a pouco. O humano, então, é igual ao animal, isso nós chamamos de zoomorfismo. Características tanto físicas quanto comportamentais, típicas de animais, são atribuídas aos personagens. O cientificismo, a análise objetiva do comportamento humano. É importante observar que, enquanto o realismo queria ser um retrato fiel da realidade, o naturalismo vai além disso. Ele quer usar a literatura como uma forma de ciência. Então, o texto literário do naturalismo procura defender uma teoria. A teoria de que de que nós somos dominados pelo meio, pela raça e pelo momento histórico. Então, todos os personagens estão fadados a ter um determinado destino por conta da sua origem. Então, o naturalismo tem muito de quê? De racismo, tem muito de ênfase na ligação entre classe social e crime, muito influenciado naquele contexto pelas teorias científicas. Uma das teorias científicas era a de que você consegue identificar a inclinação de uma pessoa para o crime pelos traços físicos, orelha, nariz, pelo tamanho, pelo formato. Não sei se vocês já viram em livros de biologia, de biologia mesmo, uns quadros assim com vários desenhos de nariz, orelha. Aquilo era uma forma de identificar um padrão, o tamanho do cérebro também, o formato do cérebro. Tudo isso era usado como forma de identificar se uma pessoa, desde bebê, estava propensa ao crime ou não. Então, essa ideia da pobreza, das raças ditas inferiores associadas ao crime, à prostituição, típica aqui desse contexto do naturalismo. O detalhismo, nós temos mais descrições do que ações. Poucas ações, porque é interessante para o naturalismo descrever as características comportamentais e físicas dos personagens, justamente porque quer mostrar que aquelas características vão levar a determinada ação. A ênfase no patológico, os personagens todos têm alguma doença, não é doença pulmonar, doença cardíaca, não, são doenças psiquiátricas, doenças ligadas à perversão, doenças ligadas mais àquilo que influencia no caráter, né? Análise social, que é típica do naturalismo, que é a defesa de um argumento, a preferência por ambientes pobres e tipos marginalizados ou degradados pela sociedade. Como eu disse, o naturalismo é aquela visão mais radical ainda do que o realismo com relação à análise da sociedade. E onde surge o naturalismo? Na França. A França, no século XIX, é o berço da literatura. É o centro de onde as ideias literárias são emanadas.
E o Brasil se alimenta muito do que a França produz no século XIX. Na verdade, no século XIX, dois países se destacavam muito. Quais eram esses países que influenciaram muito o mundo no século XIX? Alguém sabe? A França e qual outro? Além da França, que outro país teve grande influência? Não lembro. A Inglaterra. A Inglaterra era o principal centro econômico do mundo no século XIX. Aliás, desde o século XVIII, porque é lá que surgiu a Revolução Industrial, né? A Inglaterra, então, era o país mais forte economicamente, era o império mais rico, e a França não era tão rica quanto a Inglaterra, mas era o berço da cultura. Então, influenciava muito pela cultura, enquanto a Inglaterra pela economia. É importante lembrar que no século XIX, nós fomos colonizados, entre aspas, pela Inglaterra, porque nós éramos colônia de Portugal. Mas Portugal estava completamente endividado com a Inglaterra. Então a Inglaterra mandava em Portugal e mandava também no Brasil. Por isso que existe aquela expressão para inglês ver, quando você faz algo, digamos assim, que você não quer fazer bem feito, mas só para mostrar que você está fazendo. Porque os ingleses tinham uma importância muito grande aqui no Brasil e uma influência enorme. Tanto que os ingleses é que determinaram que deveria haver abolição da escravatura. Vários movimentos realizados aqui foram influenciados pela Inglaterra. Mas a Inglaterra não tinha influência cultural. Era a França que tinha sobre o Brasil. Então, esses dois países vão ser muito influentes até o início do século XX. Quando, no início do século XX, a França deixa de ser uma influência cultural e a influência cultural passa a ser os Estados Unidos. Por quê? Por conta do cinema, principalmente, que o cinema vai trazer o American Way of Life. A cultura dos Estados Unidos passa a vir a ser incorporada em nós. E também, economicamente, a Inglaterra deixa de ser uma influência e os Estados Unidos também passam. Então, os Estados Unidos assumem aquilo que era antes da Inglaterra e da França. Eu não sei se você sabe, mas o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, no final do século XIX, já em imitação dos Estados Unidos. Então, como lá se chamavam Estados Unidos da América, o nome aqui foi Estados Unidos do Brasil e a nossa bandeira era uma imitação da bandeira dos Estados Unidos. Vocês já viram essa bandeira, não? No final do século XIX, quando o Brasil se torna uma república, então a bandeira, em vez de ser redondo, aquele dístico, né, era quadrado e as estrelas eram como nos Estados Unidos também. Depois eu procuro essa imagem. Mas então, voltando ao contexto do realismo, do naturalismo, as influências são Estados Unidos, são Inglaterra e França. E um escritor francês foi muito importante para o naturalismo, que é o Émile Zola. Émile Zola foi a grande influência. No Brasil, os escritores naturalistas são principalmente Raul Pompeia. Além disso, temos também daqui a pouco eu vou me lembrar, Adolfo Caminha. Não são tantos escritores, porque durou pouco o naturalismo. Então vamos ver uma comparação entre o naturalismo e o realismo. No realismo, nós temos o romance documental. É como se a literatura fosse um documento que retratasse uma época.
Já no naturalismo, o romance é experimental. Por quê? O autor coloca dois personagens, suponhamos, para namorar. Uma moça que mora num cortiço e um rapaz nobre, assim. Esse rapaz, ao namorar essa moça do cortiço e frequentar o cortiço, ele começa a se deteriorar, começa a adquirir modos animalizados e ele então morre no final por alguma razão. Ou seja, a tese é: não podem misturar-se pessoas de classes sociais diferentes. Então ele tem esse caráter experimental. Enquanto no realismo temos a valorização da racionalidade, que é a inteligência, no naturalismo é o instinto que fica em grande ênfase. As atitudes animalescas que nós temos. O realismo é voltado aos documentos, é uma fotografia da realidade. Já o naturalismo cria experiências e gera conclusões. É importante no naturalismo sempre ter uma conclusão. As conclusões geralmente são essas. Pessoas que moram em determinado ambiente estão fadadas ao crime. Pessoas de determinada raça estão fadadas à prostituição. E aí o personagem vai ter essas características justamente para comprovar essa teoria. A arte no realismo é desinteressada, porque ela apresenta a realidade, mas ela não tem um caráter de, digamos, de envolvimento. Já o naturalismo tem. Os autores estão envolvidos com teorias e querem defender e denunciar. No realismo, nós temos seleção de temas. Então, nós temos no realismo algo de estético. O belo, a beleza permanece, embora haja críticas. No naturalismo, não. Não há nenhuma beleza, nem na linguagem, nem nos temas. Os textos não são bem escritos, os romances, porque eles não têm essa preocupação, esse cuidado com a linguagem. A questão é mostrar tudo, a realidade nua e crua. No caso do realismo, é a reprodução da realidade exterior e interior, com uma análise psicológica. Já o naturalismo, a ênfase é nos aspectos exteriores, nos atos das pessoas e nos ambientes. A grande influência do realismo é a psicologia humana. Já no naturalismo, é a biologia, com duas características: o zoomorfismo e o determinismo, que é a ideia de que nós somos determinados pelas situações, a raça, o momento histórico e o meio ambiente. No caso do realismo, retrata e critica as classes dominantes, e no naturalismo, retrata as camadas inferiores, o proletariado, os habitantes de cortiços, as prostitutas, os marginalizados. No caso do realismo, nós temos sugestão de possibilidades, é você, leitor, que tira suas conclusões. No naturalismo, não. As conclusões são tiradas pelo próprio autor e expostas a você como uma forma de comprovação. Nós temos preocupação com o estilo no realismo, com a qualidade do texto. No caso do naturalismo, não temos preocupação com a qualidade do texto. O que é mais importante, que é a denúncia social. Então, são dois movimentos literários juntos, mas cada um focando em uma classe social. Essa que é a grande diferença. E cada classe social com seus defeitos. Enquanto no realismo a burguesia tem como defeitos os interesses, as relações superficiais, mas as pessoas ainda são cultas, digamos, racionais. No naturalismo, a ênfase é na pobreza, e como a pobreza é degradante, como as pessoas pobres são grosseiras, mentalmente deturpadas, fisicamente feias. Então, é uma estética, o naturalismo, muito cruel,
com relação às populações pobres e às minorias étnicas de todo tipo. Alguma dúvida sobre realismo e naturalismo? Até agora tá tranquilo. Uhum. E é muito interessante que os movimentos literários do século XIX não são muitos e são todos parecidos, de certa forma. Porque a gente tem a primeira metade, que é muito idealista, e a segunda, que não é idealista. Essa é a grande diferença. Então, basta saber exatamente isso para entender a literatura no século XIX. Então, vamos a alguns exercícios. Temos aqui um trecho de O Cortiço, de Heloísio Azevedo. É importante lembrar os títulos dos romances naturalistas. Eles enfocam a característica do ambiente, por exemplo, O Cortiço é o nome de um livro, então vai retratar o cortiço, que é, você sabe o que é cortiço, porque naquele contexto não havia ainda favelas. Então o cortiço seria uma prévia do que seria uma favela. Ou então a pessoa, o mulato, o negro, os títulos eram focando ou identidade racial de uma pessoa ou ambiente. Então, nesse romance, o capoeirista Firmino e o português Jerônimo disputam a atenção da mulata Rita Baiana. Quem gosta de ler esse livro, O Cortiço, é muito interessante, porque é o livro que melhor retrata o naturalismo e mostra todo o ambiente daquele cortiço. Então, vocês veem que temos aqui capoeirista, então presume-se que ele é um afrodescendente, e o português. Presume-se que o português seja mais racional, segundo a ideologia da época. Vamos ver então como esses dois homens vão lutar. A noite chegou muito bonita, com um belo luar de lua cheia, que começou ainda com o crepúsculo. E o samba rompeu mais forte e mais cedo que de costume, incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda. Foi um forró-bodó valente. A Rita Baiana, essa noite, estava de veia para a coisa, estava inspirada, divina. Nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade. Lubricidade é erotismo. Também cantou, e cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. Então, preste atenção nas palavras. Cio, animalesco, né? Para indicar que ela estava disponível para a relação sexual. E o firmo, bêbado de volúpia, também erotismo, enroscava-se todo ao violão. E o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganhindo, miando. Então, os verbos indicando coisas animalescas. Com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até o tutano como línguas finíssimas de cobra. Jerônimo não pôde conter-se. No momento em que a baiana, ofegante de cansaço, caiu exausta, assentando-se ao lado dele, o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão: meu bem, se você quiser estar comigo, dou uma perna ao demo. Demo aqui é o demônio. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules, punho de quebrar um coco com murro. Era a força tranquila, o pulso de chumbo. O outro, franzino, um palmo mais baixo que o português, pernas e braços secos, agilidade de maracajá. Era a força nervosa, era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante. Um sólido resistente, o outro ligeiro e destemido, mas ambos corajosos. Então vejam que neste texto, neste trecho, os dois homens, o português e o africano,
estão disputando o amor da Rita Baiana. Vejam que o africano está completamente animalesco. Além de estar como que estivesse no cio, ele é comparado a animais inferiores aos bichos, né? E também ele é frágil, fraco, somente nervoso, sem força física. Já o português é ainda comparado ao animal, mas animal de maior valor, né? Ele é como um touro, ele parece um Hércules, é muito forte. Aqui está mostrando o quê? Que os brancos são superiores, né, em relação aos negros, tanto no cuidado com os instintos, quanto também no aspecto da qualidade biológica, né? Com base no trecho acima de O Cortiço, julgue as questões abaixo. 1. E o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de beijos sensuais, vemos um exemplo de animalização. Há uma busca pela interpretação objetiva do comportamento dos personagens e pela ruptura com uma forma idealizada de enxergar a vida. Será que isso é verdade? Eu Sim. acho que essa tá certa. Acerta, exatamente. 2. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules. Temos um exemplo de sensação auditiva proporcionada pelo texto. Sensação auditiva não é típica do naturalismo. É típica depois do simbolismo. Então, essa não está correta. A preocupação com minúcias, a descrição detalhada das personagens e da cena tornam a narrativa lenta, uma das características do naturalismo. Essa está certa. Então, a primeira e a terceira estão corretas. A letra A, então, é a opção a ser marcada. Essa aqui, então, vou deixar vocês fazerem 3 minutinhos.
Então, temos aqui um trecho, e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e esfervilhar, a crescer o mundo, uma coisa, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Aqui o narrador fala do cortiço. Vejam que as pessoas do cortiço são representadas como larvas que brotam do esterco. É como se aquele ambiente cheio de pessoas morando em cubículos fosse como um estrume em que fervilhavam larvas. Veja então a representação que o naturalismo faz das chamadas classes inferiores. O fragmento de O Cortiço, romance de Aloísio de Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? É uma concepção psicológica do homem? Não é. A psicologia é do realismo. Uma compreensão biológica do mundo? Sim. A biologia é a palavra-chave para entender o naturalismo. Então não é concepção idealista, nem religiosa e nem sentimental. É simplesmente biológica. No naturalismo, nós somos reduzidos à nossa biologia. Agora, façamos esta, que é para identificar onde temos uma afirmação correta sobre o naturalismo. Eu acho que é a letra A. Vamos ver. O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. Essa está certa, mas vejamos as outras. O naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil. Não é. Pessoal, quando vocês estiverem lendo opções, se você já viu alguma coisa que não tem a ver, já pulem para a próxima, porque não é preciso gastar tempo lendo. A valorização da natureza rude, verificada pelos poetas Árcade, se prolonga na visão naturalista? Não. O naturalismo esteve sempre ligado à beleza das paisagens? Não. O naturalismo difundiu na literatura uma linguagem científica hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais? Não. Os textos não são difíceis no naturalismo. São textos com uma linguagem muito clara, justamente para mostrar o quanto as pessoas pobres eram assim, digamos, de baixo nível. Qual que era a intenção do naturalismo ao fazer isso? Era pensar, nossa, precisamos cuidar das pessoas pobres? Não. É uma perspectiva preconceituosa, certo? Que o naturalismo tem. Enquanto o realismo tem preconceito em relação à burguesia, o naturalismo tem preconceito em relação às pessoas pobres, aos negros, às prostitutas, aos homossexuais. Então, essas figuras é que são escolhidas como exemplo para mostrar a degradação da sociedade. É uma sociedade urbana. E é exatamente por isso que ocorre essa crítica, porque eles veem, os escritores, intelectuais, que as cidades estão povoadas de pessoas degradadas, degeneradas. Então, que a modernização traz muitas coisas ruins. Então, eles têm preconceito também com relação à modernização
a ocupação dos espaços da cidade pelos tipos diferentes de pessoas. Então, por isso, eles defendem que as pessoas pobres fiquem separadas, as pessoas negras separadas também. Então, havia essa ideia de o Brasil totalmente segmentado. Isso era defendido para que as classes não contaminassem umas às outras. Era uma visão completamente, para os padrões de hoje, assustadora, mas para a época era aceitável. Não vai dar tempo de fazer essa próxima, porque essa próxima tem muitos detalhes, porque vai tratar de várias características de alguns romances importantes do século XIX. Então, eu vou ficar até a trécima somente, fazendo então alguns apontamentos. É bom aproveitar essa última etapa, que é revisional, exatamente para fixar bem essas características literárias, porque, como eu disse, elas são muito cobradas em provas de Enem, mas principalmente de vestibulares para faculdades particulares, como a PUC, a Newton Paiva e outras. Então, há uma grande chance de o aluno conseguir uma bolsa muito boa, por exemplo. O aluno que, por alguma razão, não quer ou acha que não consegue ir para uma universidade federal, se tiver interesse em uma faculdade particular, consegue, às vezes, uma bolsa até integral pela nota. Então, para o Enem ou para outras provas, o conhecimento sobre as características desses movimentos literários é fundamental. Por isso é importante assistir. Saiba as características básicas de cada uma dessas estéticas, porque elas vão ajudar a análise de qualquer texto que possa cair em qualquer prova. E é muito simples, basta você associar cada movimento literário a uma característica. Realismo, crítica social, naturalismo, crítica biológica, e assim por diante. Romantismo, idealização. Com isso, você consegue se lembrar das principais características de cada uma dessas estéticas. Então, nós hoje começamos o naturalismo, terminaremos na próxima aula, e aí depois encaminharemos para as últimas manifestações literárias que nós estudamos no século XIX. Bem, meu tempo aqui já está se esgotando, faltam menos de 1 minuto. Eu sempre sou cortado porque eu falo muito, então nunca consigo concluir os raciocínios, porque os 40 minutos já dão. Então, aproveito para me despedir, desejar uma ótima semana a todos e a todas, com menos calor possível. E na quinta a gente se encontra novamente para continuarmos a discussão sobre o naturalismo. Então, bom dia a todos e até quinta-feira. Tchau. Deixa eu parar aqui.